Fala galera, ligado para a Visão Tricolor, quem fala é Manuel, juntamente com o Canário. Ficamos sumidos nessa semana aí, resolvendo algumas pendências aí por fora. Mas o que importa é que chama de volta, com muitas novidades no nosso quadrão de aço. Uma semana não muito boa para nós torcedores. Mais um revés dentro da Fonte Nova, com um público bom, um público bastante presente. 29 mil torcedores na terça-feira, que infelizmente presenciou a derrota para o São Paulo por 3-0, né? E aí vamos fazer um girozinho rápido da semana. Algumas falas do próprio Ferran Soriano, que se encontra presente em Salvador, ele que veio ganhar a honra de cidadão soteropolitano. E vamos nessa. Bom, trazendo aqui para vocês o retrospecto do Rogério Ceni contra o São Paulo. São 11 jogos, 0 triunfos, 2 empates, 9 derrotas, 6,1% de aproveitamento, 9 gols feitos, 23 gols sofridos. 0/2 mata-matas vencidos nesse tempo. O jogo contra o São Paulo não foi bom, apesar de o Bahia começar o jogo apertando o São Paulo, mas depois teve uma falha bizarra de Marcos Felipe, que acabou que o time morreu depois disso. A gente tomou mais 2 gols, inclusive de erros de defesa ridículos, ao meu ponto de vista. Amanhã a gente enfrenta o Juventude às 19 horas. O Juventude vem de 2 meses sem ganhar, quase a mesma coisa que o Bahia, e a gente já fica com aquele pé atrás, porque Juventude, entre os times do Campeonato Brasileiro, é o time que mais faz gol dentro de casa. Ou seja, já é uma coisa que preocupa mais a gente, torcedor. Mas vimos uma melhora, vimos uma troca da escalação, no caso, troca da escalação não, de 2 peças do ataque. Eu espero que continue, porque deu resultado, apesar da gente ter perdido o jogo. Mas a gente viu que deu aquele resultado ali, mas infelizmente o Marcos Felipe acabou entregando o jogo ali no primeiro gol. É verdade, bem lembrado, o Juventude tem 2 meses sem ganhar. E a gente até citou em uns vídeos anteriores que daquela sequência, o Juventude para mim seria um dos jogos mais chatos do Bahia, lá fora. É um time que se posta bem dentro de casa, mesmo não vem vencendo há mais de 2 meses. Porém, é um jogo difícil, um jogo duro, mas a gente já sabe. O Bahia só depende, mesmo com esse revés, só depende dele, porque na rodada também o Vasco perdeu e o Cruzeiro também acabou perdendo, né? O Flamengo dentro de casa. E assim, é complicado porque parece que o Bahia, ao mesmo tempo que a Libertadores quer que o Bahia vá, o Bahia não tá querendo ir. Porque já poderia há muito tempo já ter perdido esse espaço, essa vaga. Se o Cruzeiro tivesse ganhado, teria passado o Bahia. E infelizmente ainda estamos na luta para essa vaga na Libertadores. E aproveitando já o gancho que você falou sobre a questão de Marcos Felipe, do erro dele na saída de bola, que custou o nosso primeiro gol. O Elton Serra, nosso querido diretor Elton Serra, trouxe esses dados que o FBI Bahia City postou, que o Bahia se tornou o time da Série A até o momento, ao lado de Vasco e o próprio Juventude, que iremos enfrentar amanhã, com o maior número de erros que resultam em gols, 6. 3 desses 6 gols foi falha de Marcos Felipe. Rebote no gol do empate do Internacional, rebote no primeiro gol do Vasco e passe errado no gol do São Paulo. A gente vem observando muito nesses últimos jogos que o Marcos Felipe está dando vários rebotes, aí sem necessidade, bolas tranquilas para fazer a defesa, ou até espalmar para o lado, e o mesmo só espalmar para frente. Eu não entendi, até agora você entendeu o que foi que o Marcos Felipe quis fazer naquele lance, sinceramente. Tinha um Canu do lado, tinha um Juba do lado, tinha um Carlos Alexandre ali pra poder, de primeiro volante para poder construir a jogada, e ele me mete um 3 dedos que a bola vai parar no pé de Luiz Adriano. Você conseguiu entender aquela jogada ali do Marcos Felipe ou não tenho que entender? Não tenho o que entender, velho, porque a Juba deu a opção, inclusive Juba reclamou com ele quando ele tomou o gol. Irmão, é uma parada ridícula que a gente já vem observando isso de Marcos Felipe. O cara tá muito mal. Não só esse ano passado ele também deu algumas entregadas, inclusive espalmando muita bola pra frente. É uma das minhas maiores reclamações com ele. Eu acho ele um bom goleiro, porém tem hora que é desnecessária essa espalmada dele pra frente. Jogo contra o Inter, no jogo contra o Vasco, teve no Bavi, teve outros jogos também. Um erro quase igual a esse. Sim. Que quase resulta no gol do rival. A gente até fala que o jogador do Vitória perdeu. Não se decide se ele é um bom goleiro ou se ele é um mau goleiro. Exatamente. Não que ele seja um mau goleiro, mas assim, ele tem falhas que, caso a gente consiga essa vaga na Libertadores, é inadmissível. É uma competição de alto nível, a gente precisa de um goleiro mais preparado. Eu não julgaria se o Bahia contratasse outro pro lugar dele, sinceramente. Como eu tô falando, ele não é um mau goleiro, um horrível goleiro. Só que tem horas que é falhas bizarras, falhas de juvenil que a gente não entende, e uma dessas falhas culminou no primeiro gol do São Paulo, o gol do Luiz Adriano. Enfim. E bom, galera, aproveitando essa reta final de campeonato,
O Bahia nesses últimos jogos tem mais 5 batalhas pela frente por essa vaga na Libertadores, e a nossa querida Gabriela Gomes do GE Bahia já trouxe a informação sobre a pré-temporada de Paruano. Sabemos que esse ano a gente fez a pré-temporada em Manchester, né, na Inglaterra, e Paruano será em Girona, na Espanha, no qual tem o Girona pertence ao Grupo City também. Vai ter aquela troca de conhecimentos, né, aquela fala, para visitar o Manchester no início do ano, o Tricolor vai participar de intercâmbio na Catalunha. Né, muito importante, há um tempo atrás o perfil da Florida Cup tinha soltado o emblema do Bahia, o escudo do Bahia, mas logo depois veio a apagar, então já criamos expectativas que poderia sim acontecer de novo uma própria viagem para Manchester ou para outros países onde o Grupo City tem clubes. E aí, Canário, você acha interessante essa troca de conhecimento, essa viagem por Girona, conhecer nossos primos? Acho interessante, inclusive para entender mais um pouco do estilo de jogo do Grupo City, apesar da gente já estar bem identificado. E torcer para que os jogadores botem uma coisa na cabeça e leve o Girona como um exemplo. A campanha de Girona no ano passado, apesar desse ano tá muito bizarra a campanha de Girona, porque saíram vários jogadores, Savinho, Sim. Muitos jogadores saíram do Girona, foram pro City ou para outros clubes, e o time tá uma péssima campanha, mas que o Sport Clube Bahia venha trazer alguma coisa de lá para que acrescente na temporada, assim como eu trouxe lá da Inglaterra. E finalizando o plantão de hoje, galera, palavras vindo do próprio Soriano, apesar dessa semana terrível do Bahia, últimos revés, a torcida está impaciente já na saída de Ceni, mas pelo visto não será tão cedo a saída do Rogério Ceni da equipe do Bahia. O Ferran Soriano, como eu falei no início do vídeo, está presente em Salvador essa semana para receber a cidadania de cidadão metropolitano, né, entre aspas, honorário. E ele fala que ele até compara que a sofisticação e trabalho do Ceni é do mesmo nível do Guardiola. Com todo respeito ao Soriano, quem sou eu? Quem somos nós para falar isso? Mas eu acho que teve um pouco de equívoco aí. Sinceramente, comparar hoje em dia um treinador ao Guardiola é muito complicado. Não só hoje, como nos últimos 10 anos, né? Mas enfim, infelizmente só temos que aceitar essa fala aí e ter expectativas, né, para o futuro do Bahia, que seja proveitoso, que para o ano com peças à altura o Ceni pare de fazer loucura dentro de campo, pare de botar centroavante para marcar lateral, que eu nunca vi isso na minha vida. Mas enfim, né, vamos ler aqui rapidinho a falar do Soriano aqui, na matéria do GE. Em entrevista exclusiva ao GE, Ferran Soriano fala sobre o presente e futuro do clube, analisa o mercado do futebol e vê Brasil entre as principais ligas do mundo no futuro. Responsável por comandar os 13 clubes do City Futebol Group em 4 continentes diferentes, Ferran Soriano dedicou os últimos dias a cuidar do assunto do braço brasileiro do conglomerado, o Bahia. O dirigente espanhol participou de reuniões em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, onde também assistiu de perto a derrota do Bahia para o São Paulo e alguns protestos da torcida tricolor. As críticas de parte do público, porém, não afetam a avaliação que Soriano faz ao trabalho de Rogério Ceni. Em entrevista exclusiva ao GE, o CEO do Grupo City bancou a permanência do técnico no Brasileirão 2025 e não poupou elogios a ele. Posso dizer que o nível de sofisticação de trabalho de Rogério é do mesmo nível do Pepe Guardiola. Eu acho que ele tava assistindo o Bahia e Itabuna no Campeonato Baiano. Só pode, mas é verdade. Então, bom, galera, esse foi o plantão de hoje, trazendo um pouco dos acontecimentos dessa semana. Amanhã tem Bahia e Juventude. Muito provavelmente postaremos vídeos amanhã, horas antes do jogo acontecer, com novidades de momento ali. Muito provável que o Ceni também volte a levar o Thiago e o Juan Pablo para o jogo. Então, mas é isso. Deixa aquele like marotinho, comentário aqui embaixo e compartilhe o vídeo para mais pessoas fazer parte da família Tricolor. E não se esqueça de ativar o sininho, senão o vídeo não chega para você. Valeu, Canário, tamo junto. Valeu, galera.